Queridos amigos, estamos aqui, Marcelo Orsini e eu, para mais um episódio da série O Consolador, sobre o livro de mesmo título, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estamos na segunda parte da obra, estudando questões de filosofia. Hoje o nosso tema é vida e, mais especificamente, assuntos ligados à transição. Muito bem. E para o início do nosso trabalho, vamos à questão 153, a qual registra a seguinte pergunta feita ao Espírito Emmanuel: se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? O benfeitor espiritual vai esclarecer o seguinte: nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. É impressionante, né, como um espírito superior, num parágrafo, consegue dizer tanta coisa, né? Então, ele está esclarecendo o seguinte: ele faz aqui um binômio, né? Quando a gente tem a consciência reta pelo dever bem cumprido, e quando a gente tem o coração bem intencionado, então, nosso propósito é de buscar o bem, é de acertar, estaremos protegidos por Deus. Desde que, aí vem, digamos assim, a segunda parte da resposta, não tenhamos a imponderação dos precipitados e nem o egoísmo dos ambiciosos. Então, é muito interessante esse complemento, porque às vezes a gente está estudando a doutrina espírita, está com o coração querendo acertar, está ali, né, com o propósito de ir no caminho reto, mas somos precipitados, né? Talvez por inexperiência ou por um excesso de empolgação, né? Às vezes é fogo de palha. Então, esse complemento é muito importante. Ele está dizendo assim, que a gente não tenha a imponderação dos precipitados. Ou seja, vamos sempre ponderar, né? Deixar a intuição nos auxiliar, não querer que a nossa vontade prevaleça, abrir humildemente o nosso campo para receber, né, a boa orientação do plano maior. E isso pressupõe ponderação. E nem termos o egoísmo dos ambiciosos. Que às vezes a gente até no caminho do bem, mas quando vai olhar ali no fundo, né, do nosso coração, ainda tem ali uma vaidade, né? Ainda tem um interesse pessoal a mover, né, a nossa atitude. Tudo bem, por um lado, né, porque estamos numa marcha dentro da lei divina do progresso e Deus retira o bem até do mal, né? Então, às vezes a pessoa está agindo por vaidade, mas está fazendo bem. Ruim para ela, né? Porque ela está fazendo bem pelo propósito errado. Então, que a gente não tenha o egoísmo dos ambiciosos. Feito isso, diz Emmanuel, o nosso advogado maior é Deus. Então, não teremos por que nos preocupar, ficar ansiosos, etc. É uma resposta muito consoladora, né? Já na pergunta 154, Marcelo, é indagado o seguinte: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Suicídio é um assunto muito grave, um assunto que nós temos que tratar com respeito e ponderação, porque a condição dos suicidas no campo espiritual é muito delicada. Nós vemos aí pela resposta do Otávio que
essa imponderação dos precipitados pode levar a pessoa ao suicídio. Ou seja, não estava prevista a desencarnação, mas ele se lança ao risco, ao perigo de morte, e aí pode encontrá-la pela frente. Mas a questão das primeiras impressões dos suicidas, Emmanuel responde assim: a primeira decepção que os aguarda é a realidade de que a vida não se extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Ou seja, eu quero morrer, eu quero fugir, eu vou acabar com tudo, minha dor está muito forte e o espírito é imortal, adentra-se outro plano da vida e vem a decepção. Ora, eu não morri. E aí? Essa é a questão que Emmanuel está levantando. Além desse agravamento do tormento, que a pessoa estava atormentada por um motivo e os tormentos se agravam por causa de sua rebeldia em não querer suportá-los, que seria o gesto de humildade aos desígnios de Deus. Então Emmanuel prossegue assim: suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Então, é uma realidade realmente para nos provocar pavor. E ao tomarmos conhecimento dela, jamais pensarmos em suicidar, independentemente da dificuldade que a gente esteja enfrentando, seja no campo financeiro, afetivo, no campo da saúde. Não podemos antecipar, abreviar a vida. Então, Emmanuel explica aqui, por exemplo, que uma pessoa que toma um veneno para suicidar, ela vai ficar por anos a fio, ou às vezes anos a fio, quando se diz assim, são décadas, às vezes até séculos, sentindo aquela dor do veneno corroendo o corpo físico. Então aquela sensação, ela fica ali num rodízio contínuo, e assim como os outros exemplos que ele deu, a perfuração da bala no cérebro, o peso de rodas pesadas, é que eu me atirei para tentar me suicidar, pulei na frente de um ônibus, de um trem, por exemplo, né? E para as pessoas, por exemplo, que têm um grande apego ao corpo físico, pessoas que têm um exagero muito grande com vaidade, podem, numa situação dessa, verem seus corpos em decomposição, o que será um choque muito grande se passarem pelo suicídio. Então Emmanuel complementa, né, dizendo assim: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então a misericórdia, ela faz parte do amor divino. Mas o suicida, ele só vai encontrar misericórdia depois que ele tiver de reparar por muito tempo essa sua desobediência às faltas cometidas. Por isso
essa ideia de um falso heroísmo, fugir da vida por algum motivo assim que possa se pensar que é nobre, ou uma negação da lei do amor, como diz Emmanuel, é um ato realmente que contraria de forma suprema a lei de Deus e será retaliado dentro da lei de justiça, amor e caridade, conforme o peso do que houver acontecido, né? O suicídio consciente, premeditado, ele vai ter uma consequência. O suicídio inconsciente, lento, que não foi premeditado, até por ignorância, ele vai ter um outro peso na hora de ser prescrita a punição, a reparação. Convém, entretanto, nós fazemos aqui uma ponderação. Nós citamos a misericórdia divina. O suicida não é condenado para a eternidade. Ele não é uma pessoa que deve ser tratada como um caso incurável. Ele vai passar pelo período de reparação, de acordo com o peso da lei que nós mencionamos, mas chegará um momento da sua recuperação plena, do seu resgate. E para isso muito ajuda aquelas pessoas ligadas, né, pelo afeto, pelo amor, a irmãos e irmãs que suicidaram, que partiram do mundo pelo suicídio, no campo da oração. A nossa oração por essas pessoas lhes provoca alívio na alma, lhes dão esperança. É relato dos próprios espíritos suicidas, esse tipo de benefício que eles recebem de nossa parte. Então, o suicídio jamais vai se vincular a condenações eternas, perenes. Não. Há sempre o peso justo da reparação, que é determinado por Deus, mas a misericórdia indica que o espírito será recuperado e a salvação estará logo adiante, assim que ele passe pelo processo de remissão daquilo que ele provocou para si próprio. Então, nós vamos agora prosseguir com a seguinte pergunta para o Otávio. O receio da morte revela falta de evolução espiritual? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, se eu tenho medo de morrer, quer dizer que eu sou uma pessoa atrasada espiritualmente? Emmanuel nos convida a não generalizar, né? Aliás, quase sempre as generalizações são perigosas e enganosas, né? Então, ele vai dizer o seguinte: não podemos generalizar semelhante definição. Ah, então se eu tenho medo da morte, eu não tenho evolução espiritual, sou um espírito de baixo teor evolutivo. Não necessariamente. No que se refere a esses receios, diz Emmanuel, muitas vezes as razões por trás desse tipo de receio estão pautadas no amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela está com receio de desencarnar, pensando assim, nossa, mas e os meus filhos que vão ficar aqui encarnados? Será que eles vão conseguir, né, prosseguir bem nesta vida material? Então, meu medo está ali muito mais ligado ao amor pelos que estão ficando, por exemplo, né? Porém, aí Emmanuel conclui dizendo assim: todavia não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então, aqui, até dando continuidade no que Emmanuel já nos disse no episódio anterior, ele está nos convidando a, desde já, nos prepararmos para essa passagem que não sabemos quando virá, que é a morte. Não só não sabemos quando virá, como também jamais devemos querer antecipá-la. Então, suicídio, eutanásia, assassinato, pena de morte, aborto, são sempre equívocos graves aos olhos das leis divinas. É como se a gente quisesse brincar de Deus, né? Sendo que só a Deus cabe definir o tempo de reencarnação de cada um de nós.
Então ele diz: não é razoável que um cristão sincero fique cheio de pavores com a morte. Ora, que será dos meus filhinhos que vão ficar? Onde está a nossa fé raciocinada? Deus não desampara ninguém. Se chegou a minha hora de desencarnar, com certeza a espiritualidade proverá aqueles que ficarão. Então, um certo receio, né, diríamos até que é natural para espíritos imperfeitos que somos. Mas não medo, pavor, né, porque é sempre também um sinal de falta de fé. Mas é interessante, né, Emmanuel, dizer para a gente não generalizar. E até me recordo daquela passagem engraçadíssima, né, que é Chico Xavier contando no Pinga Fogo o episódio dele num avião, né, que entra ali em graves turbulências. Eu não vou nem contar para não estender muito, mas quem não conhece essa passagem pode pesquisar no YouTube. E a gente pensa, se o próprio Chico, né, na iminência ali de um possível desencarne, ficou um pouco aflito, claro que ele conta esse caso, eu diria que muito mais até para trazer uma leveza ali para o programa de entrevistas, né, até uma dose de humor, do que propriamente para revelar um grande temor dele com a morte, né? Sabemos que não seria o caso de um espírito como ele. Mas é interessante quem não conhece a passagem procurar. Dando sequência na pergunta 156, Marcelo, é indagado a Emmanuel o seguinte: os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? Vamos ler a resposta de Emmanuel e depois a gente comenta. Ele disse assim: de um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra, e frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Os primeiros tempos do além-túmulo são tempos de perturbação, de readaptação do espírito, né? O Livro dos Espíritos é muito claro a respeito disso. É muito raro um espírito desencarnar e já chegar no campo espiritual inteiro, adaptado. Normalmente passa um período de adaptação entre essa perturbação temporária, muitas vezes fica até adormecido, até que possa estar em condições de ser trazido àquela nova realidade. Por isso, Emmanuel alerta, né, que é muito reduzido o número de pessoas que se preparam dentro das bases que nós temos falado aí neste vídeo, né, nesse episódio sobre transição, a respeito dessas condições de preparação para que o espírito adentre o campo espiritual com tranquilidade no coração. Ele prossegue dizendo assim: eis o motivo porque tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Emmanuel está dizendo aqui que muitas pessoas estão no campo espiritual ainda despreparadas, adentraram o além-túmulo, mas sem conhecimento, sem base espiritual, e vão prosseguir lá dessa mesma forma. Então ele dá um alerta para nós como que as nossas reuniões de estudo, ou seja, quando nós nos reunimos, ou mesmo sozinhos, quando fazemos leituras em voz alta, e que esses espíritos possam participar, eles vêm para estudar conosco. Um momento que é muito importante para isso acontecer é o culto no lar, aquela reunião semanal, onde nós vamos ler lá o Evangelho segundo o Espiritismo, páginas com interpretações do próprio Emmanuel a respeito de versículos do Novo Testamento. Então esse é um momento em que esses irmãos e irmãs que não tiveram oportunidade, quando encarnados,
de aprender a respeito de espiritualidade, eles vêm e vão aprender por nosso intermédio. Começam a ter contato, começam a ter essas impressões novas, não é? Daquilo que eles não tiveram no passado. E eles não podem receber as mensagens de mentores elevados, né, das altas esferas, como disse Emmanuel, por não estarem capacitados para isso ainda. Por isso é muito interessante essa resposta e essa proposta do Emmanuel, porque dá para nós um senso de responsabilidade e também uma oportunidade de nós compartilharmos o nosso conhecimento com pessoas que estão desencarnadas, a fim de que possamos ajudá-las. Então esse é um campo de comunicação que não é, vamos dizer assim, de mão e contramão. Não é? Eu não vou ouvir o que o Espírito está dizendo e depois responder. Não vou ouvir uma pergunta dele para respondê-lo. Mas eu vou, através dessa minha ação, não é, como nós dissemos, de uma leitura em voz alta, de uma explicação que a gente dá num culto no lar, nós estaremos transmitindo para o campo espiritual também. Aí, Otávio, nós chegamos na questão 157. Na verdade, são duas perguntas. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? E como procedem para realizar semelhante desejo? Emmanuel dá continuidade ao que você já estava explicando. Então, ele fala que isso é possível não quando o espírito quer, mas quando ele o mereça. Então, aqui, como sempre nas leis divinas, a necessidade e ou o merecimento é que ditam, né, o que o espírito pode ou não pode. Mesmo porque existem espíritos culpados, que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da Terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. Então, uma continuidade do que o Marcelo acabou de explicar. Muitas vezes o espírito, por culpa própria, ele não tem essa permissão. Vai depender ali, ele vai ter que esperar décadas para ter a autorização do plano espiritual para ouvir uma palavra amiga de um irmão que está aqui na Terra. De certo modo, isso está ilustrado no próprio livro Nosso Lar, né? André Luiz está um pouco ansioso para visitar a sua família na Terra. E os espíritos benfeitores estão ali sempre dizendo: calma, André, quando chegar a hora, nós vamos autorizar, né? E ele, meio ali relutando, mas pelo menos obedeceu, né? Tanto que é só no capítulo 49, né, o penúltimo capítulo do livro, que ele vai visitar a sua família. E aí, inclusive, ele vai entender a bênção que tinha sido o adiamento. Porque ele viu que se ele tivesse ido antes visitar a família, isso teria atrapalhado a trajetória dele na evolução espiritual, né? Ele já estava preparado pela espiritualidade para encontrar o que ele encontrou ao visitar os seus familiares ali no Rio de Janeiro. Então, aqui é uma questão de merecimento e de permissão divina. E aí, Emmanuel conclui dizendo o seguinte: o comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Então, também o Marcelo já tocou, né, nesse ponto, na questão anterior. Então, o simples fato, às vezes, dos espíritos benfeitores trazerem estes nossos irmãos desencarnados só para ouvir, né, o que está acontecendo ali, numa reunião mediúnica, ou num culto do Evangelho no Lar, né, como o Marcelo ilustrou, já é uma bênção para ele.
Às vezes ele não vai se comunicar, ele só vai ouvir. E aquilo ali vai ajudar no seu tratamento. Quanto ao processo do seu contato conosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra. Ou seja, não é tão simples assim essa comunicação, né? Aí, os estudos da mediunidade, do livro dos médiuns e das obras auxiliares, vai nos elucidar isso muito bem, né? Chico até brincava, né? O telefone só toca de lá para cá. Era isso que ele queria dizer, né? Então, nestes instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações, de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Então, nós aqui na Terra estamos em condições fluídicas, né? Específicas, diferentes do plano espiritual. Para que haja essa comunicação entre os planos espirituais e os planos da matéria, precisa haver ali, né, ajustes, equalizações que não são tão simples, né, como um leigo poderia imaginar. É algo que demanda trabalho dos coordenadores da tarefa, né? Aí na questão 158 é perguntado para Emmanuel se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Nós sabemos que devem ser raros os casos de pessoas que desencarnam sem deixar inimigos, né? Sem deixar adversários. Geralmente nós conquistamos adversários e inimigos nas nossas encarnações, e o ódio é uma força tão poderosa quanto o amor. Essa é que é a verdade. Tão intensa, melhor dizendo. E Emmanuel responde assim: isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germens da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis, em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Pois é, então nós podemos partir da Terra odiando pessoas. Já estamos encarcerados, nós, por estarmos nessa condição. O nosso ódio por alguém é como uma corrente de metal presa a uma bola de metal ao nosso tornozelo. Ou seja, nós estamos arrastando um peso ali enorme por causa do ódio que nós nutrimos por alguém. Então, além de nós termos que tomar o cuidado de não mantermos essa questão do rancor, do ódio, do desejo, da vingança, para não ficarmos presos justamente às pessoas que consideramos como adversários ou inimigos, nós temos que tomar cuidado também com as ações que nós realizamos com relação às outras pessoas, para que eles não nos tenham como inimigos, não nos tenham por adversários, porque senão prosseguirão alimentando esse ódio, essa antipatia no campo espiritual. Ou seja, a morte, como já foi dito aqui, ela não nos transforma, não transforma as pessoas em um ser puro que se transforma ali num santo,
Não existe isso. Na verdade, nós prosseguimos conforme estamos vivendo. Aqui vem o alerta do Emmanuel, nos dizendo que o ódio é a algema dos forçados, nos alertando sobre a real necessidade do perdão com inteiro esquecimento do mal. É um esquecimento do mal no campo do sentimento, porque às vezes nós podemos até lembrar que o mal existiu, mas não vamos sentir aquela mesma vibração ruim. Então, uma coisa é a memória, a outra é a memória sentimental dos acontecimentos, né? E mais uma vez ele recomenda aquilo que nós já ouvimos Emmanuel dizer há pouco: oração e vigilância. Nossa vinculação com o mais alto e a observância das nossas próprias ações através do processo de autoconhecimento, com o intuito de converter ódio em amor, que pode ser um processo lento, mas ele é necessário. E com piedade no coração, nós seguimos os ensinos do Evangelho de Jesus. Aí, Otávio, vamos agora à questão 159. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Nessa resposta, Emmanuel vai nos esclarecer e nos consolar, né? Porque poderíamos até estar assustados. Nossa, então, um inimigo meu que já desencarnou, e eu estou aqui encarnado, por exemplo, vai poder me perseguir, né? Aproveitando ali que eu não estou vendo ele, ele vai poder continuar fazendo mal. E os meus protetores, né, os meus guias, no popular, né, o anjo da guarda, não vai nem tomar conhecimento disso? É a pergunta que é feita para Emmanuel. E ele vai esclarecer o seguinte, que nada acontece à revelia de Jesus e dos seus prepostos. Ou seja, nós nunca estamos desamparados. Todos nós temos amigos espirituais ao nos auxiliar, a nos proteger e a nos tutelar, respeitado o nosso livre-arbítrio, é claro, né? Mas a nos auxiliar nesta jornada. Porque Jesus é o nosso advogado maior, digamos assim, né, no planeta Terra. E aí, na segunda parte, Emmanuel vai dizer o seguinte, que essas perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria. Porque alguém poderia dizer, mas por que Deus permite que um inimigo meu me obsedie, por exemplo? Ora, primeiro que quase sempre não se trata de vítima e algoz, né? Quase sempre ali é um processo de mão dupla. Então, não podemos ter uma visão simplista entre obsessor e obsediado. Ali, muitas vezes, existem ligações complexas, né? Segundo, estas perseguições, diz Emmanuel, têm um propósito. Isso é a parte mais interessante. Por isso que eu não devo buscar um passe, um tratamento espiritual com aquela perspectiva assim, eu quero ir lá na casa espírita para tirarem o encosto de mim, né? Como se diz no popular, para afastar o obsessor. Não é bem por aí, até porque isso é ineficaz, né? Ainda que isso fosse feito, então tá, afastou o obsessor. Nós próprios o atraímos de volta, né? Quase sempre, com pensamento, com sentimento, etc. Então, o que Emmanuel vai explicar nessa resposta é que Jesus, através dos seus prepostos, permite muitas vezes estas perseguições, mas tem um limite dentro da nossa própria necessidade. E aí você pode estar pensando assim, mas por quê, né? Para quê? Aí ele termina explicando. Sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos
tem uma finalidade sagrada. Qual ela? A de ensinar-nos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Onde é que culmina esse processo de aprendizado? Quando eu aprender a olhar o meu obsessor não mais como um inimigo, né? Mas como um irmão, como alguém que eu devo perdoar, amar, pedir perdão. Talvez isso ainda esteja distante de nós, né? Na nossa escala evolutiva. Mas, se Deus quiser, chegaremos lá. E aí, na pergunta 160, Marcelo, é indagado para Emmanuel: os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra, em seres femininos e masculinos? Esta última pergunta desse nosso trabalho, nessa etapa de transição, ela tem uma resposta muito interessante que nós julgamos procedente lermos para depois fazermos o comentário. Emmanuel diz assim: nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas, que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar, junto às criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberam cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais. Então vamos entender o seguinte: o espírito em si, que é definido como sendo um ser incorpóreo, imaterial, porque não devemos confundir o espírito com o perispírito, que é o seu corpo psicossomático, o seu corpo astral. O espírito, que no livro dos Espíritos é dito que se assemelha a uma centelha, a uma faísca, algo assim, não é? Para a gente ter uma ideia do que seria o espírito. Ele não tem sexo. O sexo, ele é trazido pelo corpo que ele vai se associar. Então o espírito em si é neutro. É claro que o corpo vai dar ao espírito um viés, uma polarização do feminino ou do masculino, né? Pela genética. Então Emmanuel responde que nessas esferas mais próximas da Terra, as almas conservam as características que eram mais agradáveis a si próprias nas atividades da existência material, ou seja, a pessoa está desencarnada, ela mantém a característica da última encarnação, a sua característica sexual, digamos assim. Mas ele dá uma ponderação, não é? Ele faz uma observação, considerando-se que algumas que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas, então ele dá a entender da possibilidade de um espírito que estava numa vestimenta material, vamos supor, masculino, ele passa naquela outra encarnação, a vestir um corpo feminino para cumprir uma determinada tarefa, com um propósito específico. E a recíproca é verdadeira também, não é? Do feminino para o masculino. Então, mas ele diz o seguinte, que esse espírito, tão logo ele desencarna, ele retoma a sua condição anterior à reencarnação, desde que essa sua experiência tenha sido enriquecida pelo bom cumprimento dos deveres a que ele foi designado no plano das dores e das dificuldades materiais a que ele ficou sujeito. Eu devolvo a palavra para o Otávio complementar essa resposta. Nesse tema, nós até lembramos aqui, convidamos aqueles interessados a assistirem a série de episódios que nós dois gravamos do livro Vida e Sexo,
também, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier, quando Emmanuel vai tratar também dessa temática. E é um tema que tem causado as maiores confusões entre nós encarnados. Então, precisamos buscar fontes seguras para estudo e para reflexão. E Emmanuel vai concluir essa resposta da questão 160, nos convidando a ampliar, né, a interpretação, e ele termina dizendo assim: devemos ponderar que os espíritos, com esses ou aqueles traços característicos, estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se então, nessas ou naquelas condições, em perfeitos executores dos desígnios do Eterno. De uma maneira muito bonita aqui, eu diria até poética, eu até entendo, não sei se você vai concordar, Marcelo, que Emmanuel está nos convidando a não levar a ferro e fogo essas questões, porque independente de estarmos, né, numa condição masculina ou feminina, o mais importante é estarmos focados em burilar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, limpar, né, o nosso espelho íntimo para refletirmos a luz divina em nós. Esse é o propósito prioritário e não devemos nos distrair com outras questões menos importantes. Com isso, agradecemos a atenção de todos e encerramos a nossa participação nesse episódio.